Atos capítulo 19. Vamos ler aqui, irmãos. O versículo 13 em diante, né? Semana passada nós chegamos aqui meditando até o versículo 12. Então vamos ler aqui o verso 13 em diante, que diz assim: E alguns dos exorcistas judeus ambulantes tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre os que tinham espíritos malignos, dizendo: Esconjuro-vos por Jesus, a quem Paulo prega. Os que faziam isso eram 7 filhos de Seva, judeu, principal dos sacerdotes. Respondendo, porém, o espírito maligno disse: Conheço a Jesus, e bem sei quem é Paulo, mas vós, quem sois? E saltando neles o homem que tinha o espírito maligno, e assenhorando-se de 2, pôde mais do que eles, de tal maneira que nus e feridos fugiram daquela casa. E isto foi notório a todos os que habitavam em Éfeso, tanto judeus como gregos, e caiu temor sobre todos eles, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Muitos dos que tinham crido vinham confessando e publicando os seus feitos. Também muitos dos que seguiam artes mágicas trouxeram os seus livros e os queimaram na presença de todos, e feita a conta do seu preço, acharam o montante de 50.000 peças de prata. Amém? Segura a tua Bíblia aberta nesse momento. Vamos fazer uma oração de gratidão a Deus e também pedindo o direcionamento do céu nesta palavra. Pai, nós somos gratos a Ti neste momento, pelo que já temos, Senhor, visto e ouvido neste lugar. Os louvores, Pai, as orações, as ofertas, os testemunhos, Senhor, cada expressão genuína de adoração, nós cremos que já tem subido até a Tua presença. E nesse momento, Pai, nós também cremos que o Senhor tem algo através da Tua palavra para nos ensinar, para nos orientar, para nos revelar, como já foi falado aqui nessa noite. A minha oração, Pai, com os meus irmãos, é para que o Teu Espírito Santo abra o nosso coração, abra o nosso entendimento, que possamos ouvir a Tua voz e entender o Teu propósito com esta palavra. Que ela nos confronte, Senhor, mas também nos oriente, e que acima de tudo o Teu nome seja glorificado. Em nome de Jesus nós oramos. Amém, Jesus, e amém. Você pode estar assentado nesse momento. Queridos, semana passada nós finalizamos aqui a ministração naquele ponto da palavra onde diz que, através da vida e do ministério do apóstolo Paulo, exercido aí na cidade de Éfeso, muitos milagres começaram a acontecer, né? De sorte que até os lenços e aventais do apóstolo Paulo, em alguns momentos, foram levados, e quando eram apresentados, colocados diante de alguém que estava enfermo, a pessoa foi curada. E aí o texto fala também que fugiam deles os espíritos malignos e saíam. Então estava acontecendo um grande mover de Deus naquela cidade, naquela grande cidade, aliás. Agora o versículo 13, irmãos, vai nos apontar que alguns dos exorcistas judeus ambulantes tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre os que tinham espíritos malignos, dizendo: Esconjuro-vos por Jesus, a quem Paulo prega. E esse texto, mas é um texto muito curioso, quase que pitoresco, né? Porque vai mostrar aqui, irmãos, um grupo de pessoas, né? Esses aqui em específico eram 7 irmãos, mas a verdade é que era comum naquela época, né, haver estes exorcistas ambulantes em muitos lugares, em muitas regiões. E muitas vezes, irmãos, né, haviam ali rituais de exorcismo baseados em suas crenças, haviam espíritos que saíam, né, por ordem de outros espíritos malignos, inclusive. Mas o fato é, irmãos, que estes homens em específico, eles ouvem falar, eles aprendem, ouvem que através da vida do
apóstolo Paulo, está acontecendo milagres e também exorcismos, ou seja, espíritos malignos fugiam, saíam, batiam em retirada. E agora eles tentam aplicar isso naquilo que já era de fato a sua ocupação. Eles já eram exorcistas ambulantes. E o texto diz, irmãos, que eles começaram agora a usar uma técnica diferente. Eles expulsavam e falavam o nome de Jesus. Mas aqui, irmãos, tem um detalhe muito pontual nesse versículo. Esconjuro-vos em nome de Jesus, a quem Paulo prega. Ou seja, eles estavam usando uma autoridade que, primeiramente, eles nem conheciam. Não haviam tido um encontro verdadeiro com Jesus. Não conheciam Jesus. É por isso que eles falam o Jesus que Paulo prega. Nem ao menos eles tinham a dignidade, de primeiro conhecer Jesus, de primeiro se converter a Jesus, e já queriam usar o nome de Jesus. E isso, irmãos, por isso que eu falo assim, é um dos textos mais pitorescos da Bíblia, porque você sabe, a gente acabou de ler aqui que culminou com uma vergonha muito grande para eles, uma derrota muito grande para eles. Mas infelizmente, irmãos, isso retrata algo que vem acontecendo desde o início da igreja e infelizmente ainda se repete nos dias atuais, que é o fato de pessoas usarem o nome de Jesus sem conhecer verdadeiramente Jesus. Usarem o nome de Jesus para declarar coisas, para ali ter uma visão de autoridade, mas sem de fato conhecer a Jesus, sem de fato ter experiência com o Senhor Jesus. Ora, era somente Paulo que poderia expulsar demônios? Claro que não. A Bíblia está cheia de exemplos de servos de Deus, sobre os quais havia autoridade, unção, e diante dos quais espíritos malignos saíam, batiam em retirada. Então isso não era aqui, irmãos, algo que era exclusivo de Paulo. Não, pelo contrário, esse poder Jesus deixou para todos os seus seguidores. Você entende isso nessa noite? Amém. Em meu nome, ele falou. Os sinais seguirão os que crerem. Ou seja, esse crer aqui não é apenas o crer de acreditar. Eu acredito que exista Jesus. Esse crer aqui é um crer de realmente conhecer Jesus, entregar a sua vida para Jesus, ser direcionado pela sua vontade, pela sua palavra. E o próprio Jesus falou que os sinais seguiriam os que crerem. Então, o ponto principal aqui, irmãos, não e é bom a gente pontuar isso, irmãos, porque muitas vezes vem aquela visão que é só o pastor da igreja, ou é só o líder que tem essa autoridade. Aconteceu uma coisa, vamos chamar o pastor. Amém, que bom que você reconheça a autoridade, mas entenda que esses sinais seguirão também a tua vida. Amém, igreja? Amém. Seguirão também a tua vida. Se você é um seguidor de Jesus, se você é um servo fiel do Senhor Jesus, esses sinais seguirão você também. Não é questão de cargo eclesiástico, não é questão de autoridade humana, terrena, pelo contrário, essa é uma promessa que Jesus deixou aos seus seguidores. E nós trazemos essa meditação, emendando com aquela da semana passada que falava dos milagres, que estão cada vez mais raros no meio da igreja. O que mudou? Jesus mudou? Não mudou. A palavra mudou? Não mudou. O que tem mudado são os seguidores de Jesus. Amém, igreja? Amém. Então, a primeira coisa que eu quero pontuar aqui nessa noite, essa autoridade, irmãos, não é exclusiva de um cargo eclesiástico. Não era a questão aqui não era a figura de Paulo. A questão aqui não era o ministério apostólico de Paulo. A questão aqui era a falta de intimidade, de conhecer, de seguir verdadeiramente a Jesus, que aqueles homens não tinham. Amém? Que nós possamos ter, queridos,
que você possa ter essa intimidade com o Senhor, que você possa seguir verdadeiramente a Jesus. Porque olha que coisa triste aconteceu, né? O versículo 15: respondendo porém o Espírito: conheço a Jesus e bem sei quem é Paulo, mas vós, quem sois? Deixa eu perguntar para você aqui, quem são vocês que o Espírito falou, não é no sentido literal. É claro que o Espírito conhecia aqueles homens, tanto conhecia que sabia que poderia se apoderar deles, inclusive. Esse quem são vocês não é no sentido literal, eu não conheço vocês, não, é no sentido assim, quem são vocês para tentar fazer com que eu saia dentro da vida deste homem? Que autoridade vocês têm? Quando ele está dizendo assim, eu conheço bem Paulo, não significa que ele sabia detalhes da história de... Não é sobre isso. O Espírito conhecia a autoridade que havia sobre a vida do apóstolo Paulo. E conhecia eles tão bem para saber que poderia envergonhá-los naquele dia, naquele lugar. E eu digo para você nessa noite, irmãos, tenhamos cuidado. Tenhamos cuidado. Que você nunca ouça de alguém: quem é você? Quem é você para querer falar de Jesus para mim? Quem é você para querer me dar lição de moral? Quem é você? Cuidado. Porque muitas vezes nós, depois de estarmos no caminho, e mudarmos um pouquinho só de vida, a gente já quer dar lição para os outros, ensinar os outros. Cuidado. Apesar que nós não vemos com tanta frequência hoje em dia pessoas manifestas, eu digo a você, irmãos, que o diabo, o nosso adversário, continua ao nosso redor. E eu digo a você que às vezes que você vê alguém endemoniado, nós chamamos endemoniado quando a pessoa está sendo aqui, tendo uma possessão tão forte, que não é controlada, ou quando o espírito maligno é confrontado e começa a se debater na vida da pessoa. Mas a verdade é, irmãos, que diariamente você está ao lado de pessoas endemoniadas. Você entende isso nessa noite? Amém. Diariamente você está perto de pessoas endemoniadas, pessoas que estão possessas por espíritos malignos. Ou você acha que só quem deita e rola no chão e se contorce é que está possuído? Muitas vezes o espírito está ali, mas não se revela. Então, sabendo disso, se você tem consciência disso, cuidado para não ser envergonhado. Amém? Amém. Olha o que acontece com esses homens. Quem são vocês? Aí o verso 16 diz: e saltando neles o homem que tinha o espírito maligno, e assenhorando-se dos dois, ou seja, ele dominou 2 daqueles 7 homens. Aqui, irmãos, no verso 16 tem uma frase que é muito triste: pôde mais do que eles, de tal maneira que nus e feridos fugiram daquela casa. Então aqui, irmãos, revela sim um momento de vergonha, de humilhação. Um momento aqui, irmãos, que aqueles homens saíram, como a gente diz, sem ele nem beira. Eles nem viram de que lado que veio o caminhão que atropelou eles. Essa situação, irmãos, foi tão forte, o texto diz que aquele homem pulou sobre 2 daqueles 7 e assenhorou-se deles. Foi mais forte que eles, dominou-os. De tal forma ele dominou-os, que aqueles homens saíram nus e feridos. Imagina o quanto que eles apanharam dentro daquela casa. Apanharam, saíram nus e feridos daquela casa. Esse texto aqui, irmãos, como eu falei, é um texto assim pitoresco,
É um texto que com certeza vai revelar algo que virou motivo de chacota na cidade de Éfeso, né? Se fosse hoje, na hora, dali 10 minutos já teria meme em tudo que é rede social, né? Destes homens apanhando e sendo envergonhados. Na época não tinha o Instagram, não tinha o TikTok, não tinha outras redes sociais, mas você pode ter certeza que aqueles homens viraram motivo de chacota, de piada naquela cidade. Mas esse texto aqui, irmãos, não é para nós ficarmos apenas olhando e reforçando essa ideia, né, da vergonha que eles passaram. Mas é um texto, irmãos, para nós entendermos que é necessário termos conhecimento no sentido de experiência com Cristo. Conhecimento não apenas no sentido de ouvir falar do Senhor, porque aqueles homens tinham ouvido falar de Jesus. Tanto é que eles usam o nome de Jesus. Mas eu quero reforçar a ideia nessa noite, que você entenda a necessidade de conhecer Jesus, não de ouvir falar de Jesus, mas conhecer Jesus, de ter experiência com Jesus, de ter intimidade com o Senhor Jesus. Aleluia. Você entende isso nessa noite? Amém. O quanto que você conhece Jesus? O quanto que você é conhecido no mundo espiritual? Ou o que é conhecido de você no mundo espiritual? Será que isso vai caminhar para glorificar o nome do Senhor? Ou vai caminhar para envergonhar tanto a você quanto ao Evangelho? O que é conhecido de você no mundo espiritual vai caminhar para glorificar a Deus? Ou está caminhando para envergonhar? Pense sobre isso nessa noite. Olha o que diz o verso 17. E foi isto notório a todos os que habitavam em Éfeso. Olha que coisa tremenda, irmão. Não tinha rede social, mas todo mundo ficou sabendo. Tanto judeus como gregos. E caiu um grande temor, oh aleluia, sobre todos eles. E o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Que palavra maravilhosa. O texto diz que quando as notícias correram sobre o que aconteceu, não, os filhos disseram, o que aconteceu? Rapaz, o endemoniado pulou, mas bateu tanto neles que saíram nus e feridos. E aí a Bíblia diz que a história foi, todo mundo ficou sabendo. E ao saberem daquilo, irmãos, o texto diz que houve temor. E o nome de Jesus foi engrandecido. Eu quero pontuar a você algo aqui nessa noite. O nome do Senhor era engrandecido e não o nome de Paulo era engrandecido. Você entende essa diferença nessa noite? Olha, está vendo? O Espírito falou que conhece Paulo. Se fosse Paulo, repreendia. Se fosse Paulo, o Espírito saía. Tem que chamar Paulo. Não era o nome de Paulo que era engrandecido, era o nome de Jesus que era engrandecido. Aleluia. Queridos, eu quero aqui, eu sempre falo isso, eu sempre reforço isso, mas eu quero sempre continuar reforçando. Tudo aquilo que acontece em nosso meio precisa glorificar o nome do Senhor. Amém, igreja? Amém. É o pastor fulano. Não é o pastor fulano, é o Senhor. Eu repito aqui, irmãos, como é bom, eu amo essa igreja. Eu ouço os irmãos falar, pastor, que maravilha estar nessa igreja. E eu concordo com vocês, irmão. Por mim, eu fico aqui até o resto da minha vida, ou até Jesus buscar a sua igreja. Mas que nós nunca venhamos dar a glória que pertence ao Senhor, a homem, a pessoas, a lugares, a placas de igreja. Aleluia. Você quer ver um grande exemplo, irmãos, de moveres que acontecem hoje no nosso tempo, que não são direcionados pelo Senhor? A glória não é do Senhor nesses lugares. É o pastor que revela. É a igreja que acontece isso. É o pastor que tem tal autoridade.
é o pastor que é isso, é a igreja que é aquilo, a glória não é dele. Aleluia. Que nós possamos entender isso, irmãos, que tudo aquilo que acontece, o pastor, o apóstolo Paulo aqui no caso, você, nós, servos do Senhor, somos instrumentos, somos ferramentas usadas pelo Senhor. A glória é dele, o poder é dele, a autoridade é dele. Eu repito aqui, não faltou a autoridade de Paulo para aqueles homens, faltou o conhecimento de Jesus para aqueles homens. Não faltou andarem e conhecerem mais Paulo, não, faltou conhecerem mais Jesus. Que você nunca esqueça disso. A honra e a glória é dele. Amém, irmãos? Amém. Nós estamos orando, irmãos, e eu creio que ainda vai haver grandes coisas, um grande mover de Deus sobre esse lugar. Eu estou orando, irmãos, e eu sei que tem mais alguém orando comigo por um avivamento, por um despertamento. Eu estou orando, irmãos, para nós vermos mais testemunho de cura nesse lugar. Eu estou orando para nós vermos mais testemunho de pessoas entrando aqui possessas e sendo libertas nesse lugar. Mas quando isso acontecer, a honra, a glória, o louvor é dele. Eu orei, não, você não fez nada. Se você acha e pensa dessa forma, você precisa voltar lá no final da fila e aprender de novo. A honra, a glória, o louvor é dele. Para ele, por ele, são todas as coisas. Glória, pois, seja dada a ele. Aleluia. Quantos entendem essa palavra nessa noite? Então entendamos isso, irmãos, vivamos dessa forma. O ser humano, irmãos, ele tem uma tendência muito grande de construir ídolos. Às vezes a gente fala de religiões que se dobram diante de estátuas e nós estamos nos dobrando diante de pessoas. O ser humano tem essa tendência de sempre buscar essa idolatria, essa referência, irmãos? E eu sempre abro um parênteses para esclarecer, é claro, é óbvio que na igreja você vai encontrar pessoas que são exemplos para a tua vida, são exemplos de fé, são exemplos de temor a Deus, são exemplos de obediência, e é óbvio que você pode se inspirar nessas pessoas. Aliás, você deve fazer isso. Entre se inspirar em alguém que é um genuíno servo de Deus e alguém que não é, se inspire em quem é servo de Deus. Agora, cuidado para não passar essa linha que muitas vezes é tênue, de tornar algo idólatra, de tornar algo como se fosse a pessoa que tem o poder, que tem a autoridade. Irmãos, o poder e a autoridade é do nosso Senhor. Amém. O Espírito Santo, segundo a sua vontade, distribui entre a igreja. Amém? Amém. Mas o fato dele distribuir, você lembra da parábola dos talentos? A Bíblia diz, Jesus contou a parábola, você lembra que o Senhor ele entrega talentos para os seus servos trabalharem. Para um entregou 5, para um entregou 1, e assim sucessivamente conforme a sua capacidade. Mas o texto diz que depois de um tempo o Senhor voltou e cobrou os talentos, porque os talentos não eram dos servos, os talentos era dele, o valor era dele. Então entenda algo nessa noite, Deus pode te usar. Lembra que eu falei aqui, os sinais seguirão os que crerem. Deus não só pode, Ele quer te usar grande e poderosamente em suas mãos. Mas nunca se esqueça que o talento é dele. Aleluia. Ele coloca em tuas mãos para você trabalhar e glorificar Ele. E outro detalhe, o lucro do trabalho com esses talentos é dele também. Amém, igreja? Amém. É dele. Lembra da parábola? Ganhou 5, com os 5 trabalhou e fez mais 5. Ficou 5 para o Senhor e 5 para o servo? Não. É tudo dele. Glória a Deus. É tudo do Senhor. Aleluia. E se você não entende, irmãos, isso, cuidado. Peça sabedoria a Deus, revista-se de humildade diante de Deus. Amém? Deus quer lhe usar,
Mas quando Deus estiver lhe usando, não significa que o talento, o dom, a autoridade é tua, é do Senhor, continua sendo dele e sempre será dele. Amém? Então isso foi notório. Todos em Éfeso ouviram falar, caiu um grande temor e o nome do Senhor era agradecido. Aí irmãos, olha como isso, quando o mover vem de Deus, quando o mover é direcionado pelo Senhor, irmão, não é só barulho, tem fruto. Não é só movimento, não é só emoção, não é só grito, não é só choro. Quando o mover vem de Deus, nós observamos o versículo de número 18. Muitos dos que tinham crido vinham confessando e publicando os seus feitos. O primeiro sinal, irmãos, que está havendo um mover de Deus em um lugar, sabe qual é? Arrependimento. É o primeiro sinal visível de que Deus está movendo, Deus está trabalhando, Deus está operando na vida de alguém. É um arrependimento genuíno. É confessar os seus pecados. Aleluia. Você entende isso nessa noite? Amém. Quando o mover vem da parte de Deus, quando o mover vem do alto, aleluia, ele não gera só espanto, ele não gera só pessoas impressionadas, ele não gera só pessoas eufóricas. O que tem hoje, irmãos, de euforia, sendo chamada de avivamento e mover de Deus. Pessoas eufóricas, pessoas que ficam pulando 5 horas diante de um cantor famoso ou de um pregador famoso. Mas não tem arrependimento, não tem mudança, não tem transformação. Que mover de Deus é esse? Eu falei, acho que vocês foi semana passada sobre a questão do batismo, né? Mas foi recente, né? E eu replico aqui, irmãos, aplicando nesse contexto. Que mover de Deus é esse que não gera arrependimento. A pessoa continua pecando sem se arrepender. A pessoa continua pecando, aí vai num show gospel, vai numa mega church, onde ela sai dali, né? Parece que recebeu uma injeção na veia, né? De tão eufórica que sai daquele lugar. As luzes, as cores, as músicas de fundo, tudo são colocadas ali para gerar essa euforia na pessoa. Uma programação mental. E a pessoa sai dali flutuando, mas continua pecando sem se arrepender. Que mover de Deus é esse? Que mover de Deus é esse? Deixa eu dizer algo para você. Nós somos uma igreja pentecostal, cremos nos dons do Espírito Santo, batismo com o Espírito Santo, profecia, revelação. E é muito gostoso, irmãos, quando a gente tem aquele culto avivado, que você chora, fala em língua estranha e se prostra no chão diante de Deus. Isso é maravilhoso, irmão, isso é tão bom. Mas deixa eu dizer algo para você nessa noite. Se na segunda-feira, se na terça-feira, se durante a semana aquele mover de domingo não gerou arrependimento e mudança na tua vida, alguma coisa não fecha nessa história. Você entende isso nessa noite? Amém. É por isso que nessa noite, se você não chorar aqui nesse lugar, bater palma, pular, falar em língua estranha, mas se amanhã, ou de repente se ainda hoje houver arrependimento na tua vida, irmão, não faz ideia como eu vou ficar feliz e satisfeito, porque o propósito da palavra de Deus é esse. Aí ela vai ter cumprido o propósito na tua vida e o nome do Senhor vai ser glorificado na tua vida. Amém? Amém. O que tem aí, irmão, né, de pregador, né, ou um começo do ministério, ou que infelizmente, né, não tem profundidade da palavra de Deus, e aí precisa ficar, não, igreja, glorifica a igreja, dá glória à igreja, amém ou não amém, aleluia, não, pelo amor de
Aleluia ou não aleluia? Amém ou não amém? Que história é essa? Aleluia. Que mover é esse? Que alguém tem que te pressionar para você. Amém, amém, aleluia, aleluia. Só que não gera arrependimento, não gera mudança, não gera transformação da tua vida. Que mover é esse? Ah, pastor, mas é porque o pastor fulano, que é um grande, muito conhecido, está falando, e aí todo mundo fala, não, cuidado com isso. Cuidado com isso. O que tem de gente, irmãos, né? Cheio de nome, cheio de reconhecimento terreno. Mas infelizmente pregando apenas mensagens, né, é quase que uma injeção de adrenalina na pessoa, não gera arrependimento, não gera mudança, não gera transformação. Que evangelho é esse? Aleluia, aleluia. Eu repito mais uma vez aqui, irmãos, como eu amo um culto em que nós choramos e levantamos a mão, e eu oro para que aconteça mais ainda, mas essa não pode ser para nós a régua que mede o tamanho do mover de Deus na nossa vida. Se você ainda entende dessa forma, não, você não entende, senão você não estava aqui hoje. Amém, igreja? Mas é bom sempre reforçarmos isso. E até mesmo você precisa saber disso para falar disso para pessoas. Porque é seguido que você ouve, estava no culto, mas daí o culto estava muito frio, Deus não estava movendo, mas daí daqui a pouco, meu Deus, aí veio um irmão rodando no mistério e botou a mão na minha cabeça, e aí Deus falou comigo. Glória a Deus, né? Não temos esse tipo, né, de visão aqui na igreja, mas você tem conhecidos que têm esse tipo de visão. E eu digo para você nessa noite, seja alguém que traga maturidade para essas pessoas. Não no sentido de julgá-las, não no sentido, né, de fazer chacota delas, não, mas no sentido de trazê-los ao conhecimento da verdade. Como já foi falado aqui, você gosta de culto de revelação? Vamos quarta-feira comigo na igreja. Culto de revelação. Aleluia. Amém, igreja? Amém. Aleluia. Quando o mover é genuíno, irmãos, não é só barulho e pessoas impressionadas. Quando o mover é genuíno, existe arrependimento, existe mudança. Versículo número 19: também muitos dos que seguiam artes mágicas trouxeram os seus livros e os queimaram na presença de todos, e feita a conta do seu preço, acharam, que era um montante de 50.000 peças de prata. Olha só, irmãos, uma transformação que não era uma transformação só de palavras, não era uma transformação da boca para fora, era uma transformação genuína, era uma transformação que as pessoas, irmãos, você imagina a pilha de livros na praça de Éfeso. Eu dei uma pesquisada ali, irmãos, e essas 50.000 peças de prata, segundo a minha pesquisa, irmãos, daria mais ou menos 200 quilos de prata. E 200 quilos de prata, irmãos, dependendo, a conta, se fosse pelo peso da prata, daria próximo de 2 milhões de reais hoje. Pelo peso, mas comparado à moeda da época, ao poder de compra da época, inclusive, uma moeda daquela de prata poderia ser até mesmo o salário de um dia de um trabalhador. Então, essa pesquisa me levou para um valor de mais de 5 milhões de reais, queimados em praça pública. Aleluia. Por quê? Porque estava havendo um mover de
Deus naquela cidade. Não era só barulho, não eram só pessoas emocionadas, não eram só pessoas impressionadas, era um mover verdadeiro do Senhor acontecendo. Depois não sabe por que os crentes foram chamados de doido. Mais de 5 milhões de reais foram queimados em praça pública. Pastor, mas não podiam ter doado para bibliotecas, né? Poderiam, né? Mas entenda algo, irmãos, que o crente também precisa entender, né? Não serve para você, não dê para os outros. Amém? Se você entende que algo que você tem, né, o Senhor está te confrontando a você se desfazer disso, se desfaça realmente daquilo, não dê para os outros. Queridos, imagine o impacto desse mover de Deus naquela cidade. E aqui, irmãos, note que a transformação, como eu falei, não era só de frases de impacto, não era só de palavras da boca para fora, não, era algo genuíno. A pessoa realmente se desfazer de algo caro que ela tinha. Por quê? Porque aquilo desagradava a Deus, só por isso. Desagrada ao Senhor, então eu não vou ter mais. Vai contra aquilo que o Senhor quer de mim, então eu não vou ter mais. Ah, mas foi caro, mas não importa. Desagrada ao Senhor, vai contra aquilo que o Senhor quer de mim, eu vou me desfazer. Aleluia. O que tem, irmãos, ainda hoje de crentes místicos no meio das igrejas? O que tem de crentes, irmãos, que ainda não queimaram os seus livros? O que tem de crente, irmãos, que ainda acredita no horóscopo? Está faltando queimar alguns livros. O que tem, irmão, de crente que vem para a igreja, mas não quer se desfazer? Ah, mas eu gosto tanto. Pois é, você gosta, né? Mas é algo que Deus desaprova, se desfaça. Simples assim. Ah, mas é tão bonitinho. Ah, mas foi não sei quem que me deu. Ah, mas faz tanto tempo. Quantos entendem a palavra de Deus nessa noite? Eu não sei o que você precisa queimar na tua vida aí, mas faça uma reflexão essa noite. Se você também não precisa queimar algumas coisas na tua vida, coisas que não provêm de Deus, coisas que são engano, que não somam na tua vida, que não te fazem crescer espiritualmente, pelo contrário, são distrações que te afastam da verdade. São distrações que te afastam do Senhor. Mover de Deus não é quando você chora no domingo à noite da igreja, é quando você queima na segunda-feira aquilo que te afasta do Senhor. Pode até começar com um choro, se ele for sincero e genuíno, mas não vai parar no choro, não. Porque senão é só emoção. Se o choro for genuíno de arrependimento, vai ter alguma coisa sendo queimada na tua vida. Amém, igreja? Amém. Aleluia. Verso 20, assim a palavra do Senhor crescia poderosamente e prevalecia. Irmão, se tem algo que nós precisamos entender, irmãos, é que a igreja não pode ter medo de se posicionar. Não pode ter medo de se posicionar para fazer o que é certo. Não pode ter medo de se posicionar para combater o pecado. Ao longo da história, irmãos, eu sempre falo, a nossa geração é a geração mais suave para servir a Deus. Estes irmãos aqui, irmãos, convertidos e transformados pelo Senhor, você vai ver que um pouquinho mais na frente eles foram perseguidos por causa disso, pelos seus posicionamentos. Ah, pastor, mas se a gente falar disso, mas se a gente deixar isso, o que vai ser da igreja? A igreja vai crescer ainda mais, o nome do Senhor vai ser glorificado ainda mais. Posicionamentos verdadeiros, genuínos, queridos, nunca
crescer e o nome do Senhor ser glorificado. Então não tenha medo de se posicionar, não tenha medo de fazer o que é certo, não tenha medo de queimar da tua vida aquilo que desagrada ao Senhor. Faça isso, se posicione, e você vai ver o mover de Deus crescendo, e a palavra de Deus, diz aqui, prevalecendo poderosamente. O que significa prevalecer? Não significa se sobressair. A palavra de Deus em uma cidade que tinha o templo de Diana. E o templo de Diana, como eu falei semana passada, era uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Pessoas de todo o mundo vinham para aquela cidade para conhecer o templo de Diana. Pessoas só de convertidas queimaram uma montanha de livros que dava, aqui, 5 milhões de reais. Imaginemos a idolatria daquela cidade, mas o texto diz que no meio dessa cidade a palavra de Deus prevalecia, a palavra de Deus se sobressaía. Aleluia. Quando nós nos posicionamos, irmãos, quando nós não temos medo de nos posicionar, quando não temos medo de fazer o que é necessário. É necessário queimar, então eu vou queimar. Quando nós não temos medo de fazer aquilo que é necessário, irmão, você pode ter certeza que o mover de Deus cada vez mais cresce na nossa vida. Amém. Versículo número 21. E cumprindo estas coisas, Paulo propôs em espírito ir a Jerusalém, passando pela Macedônia e pela Caia, dizendo: depois que houver estado ali, importa-me ver também a Roma. E enviando a Macedônia 2 daqueles que o serviam, Timóteo e Erasto, ficou mais algum tempo ainda na Ásia. Naquele mesmo tempo houve um não pequeno alvoroço acerca do caminho do Senhor Jesus, porque um certo ourives de prata por nome Demétrio, que fazia de prata nichos de Diana, dava não pouco lucro aos artífices, aos quais, havendo-os ajuntado como os oficiais de obras semelhantes, ou seja, outros ourives, disse: varões, vós bem sabeis que desse ofício temos a nossa prosperidade, e bem vedes e ouvis que não só em Éfeso, mas toda a Ásia esse Paulo tem convencido e afastado uma grande multidão, dizendo que não são deuses aqueles que se fazem com as mãos. Não somente há perigo, verso 27, de que a nossa profissão caia em descrédito, mas também de que o próprio templo da grande deusa Diana seja estimado em nada, vindo a majestade daquela que toda a Ásia e o mundo veneram a ser destruída. Então note, irmãos, que aquele mover, aquela transformação, aquele posicionamento da igreja, ele gerou sim um incômodo. Esse chamado Demétrio aqui, que era um artífice de prata, e o texto diz que ele fazia nichos, ou seja, ele fazia estatuezinhas de Diana, do templo de Diana, ele lucrava com o turismo religioso daquela cidade, e agora ele se incomoda com isso, e agora ele vai reunir pessoas que, como ele, também trabalhavam como artífices, ourives, e vai fazer um grande alvoroço naquela cidade. Por que eu falo isso? Mas eu sei que o horário está avançando e já vou terminar o texto aqui mesmo. Mas eu falo isso para reforçar aquela ideia anterior. Mesmo que haja um levante do inimigo, mesmo que o teu posicionamento incomode aqueles que não se posicionem, mesmo que o teu posicionamento incomode, e faça gerar um alvoroço no meio daqueles que ainda não são convertidos, não deixe de se posicionar e fazer o que é certo diante do Senhor. Amém, igreja? Ah, pastor, mas não tem mais ourives aqui, não. Mas tem alvoroço no meio da tua família quando você se posiciona. Sim ou não? Sim. Tem. Tem alvoroço lá no teu trabalho quando você se posiciona. Tem alvoroço na escola, tem alvoroço na faculdade. Experimenta falar de Jesus no meio de uma faculdade. Você vai ver um alvoroço que ele vai arrumar. Experimenta se posicionar defendendo princípios e valores bíblicos no mundo atual. Eu ouso dizer nessa noite, irmãos, que se você não tem gerado alvoroço ao teu redor, você precisa servir a Deus um pouquinho melhor. Você
precisa se posicionar um pouco mais, porque o posicionamento genuíno sempre gera alvoroço. Aqui nesse caso, pura e simplesmente, irmãos, por questão financeira, estavam dando prejuízo, multidões estavam deixando de comprar as estatuazinhas de Diana que eles faziam de prata. Mas a verdade é, irmãos, que por um motivo ou outro sempre há um alvoroço, sempre há um incômodo quando você se posiciona diante de Deus. E eu fiz questão de ler, mesmo não aprofundando ainda mais o texto nesta noite, vamos continuar semana que vem para reforçar essa ideia, independente do que venha acontecer, independente do alvoroço que possa acontecer ao teu redor, queime aquilo que te afasta do Senhor Jesus. Pastor, mas vamos falar o quê? Não importa, queima, amém? Coloque-se em pé em nome do Senhor Jesus nessa noite. Eu quero orar com você nesse momento. Aleluia, aleluia, glórias ao Senhor Jesus. Feche os olhos para falar com Deus em oração nesse momento. Aleluia. Eu não sei o que você precisa queimar ainda na tua vida. Eu não sei o que você tem guardado. Você veio para o caminho da salvação, mas de repente guardou alguma coisa lá de fora. Eu quero crer que nessa noite você ouviu a voz de Deus e nessa oração você vai dizer: Senhor, eu quero queimar. A partir de hoje estou queimando na minha vida aquilo que me afasta do Senhor. A partir de hoje estou queimando na minha vida aquilo que desagrada ao Senhor. Pai, na tua presença neste momento, eu quero, junto com os meus irmãos, ser gratos a Ti por esta palavra, Pai do céu, que veio, Senhor, diretamente aos nossos corações. Uma palavra, Pai, que em primeiro momento nos mostrou a importância de conhecermos a Ti, não de ouvir falar de Ti, mas conhecermos a Ti por ter experiência contigo. Senhor, diariamente pessoas possuídas por espíritos imundos estão ao nosso redor. E muitas vezes, Pai, os Teus escolhidos estão sendo enganados. Por quê? Porque não tem profundidade em Te conhecer. Porque não tem profundidade em ter comunhão contigo. É por isso, Pai, que muitas vezes falta autoridade no mundo espiritual. É por isso que muitas vezes, ó Pai, existe essa dependência de terceiros no mundo espiritual. Depende do pastor, depende do líder, depende da irmã do círculo de oração. Mas eu quero crer, ó Pai, que o Senhor está levantando neste lugar homens e mulheres cheios de poder e autoridade. Não poder e autoridade terrena, mas poder e autoridade espiritual. Homens e mulheres, ó Pai, que conheçam verdadeiramente a Ti. Levanta, Pai, nesse lugar jovens com poder e autoridade do céu em suas vidas. Levanta crianças, Pai, com poder e autoridade do céu em suas vidas. Ah, Senhor, a Tua palavra que nessa noite nos mostra que o mover genuíno não gera apenas barulho, que o mover genuíno não gera apenas rede social impactada, o mover genuíno não gera apenas emoção, o mover genuíno gera transformação do Senhor, arrependimento, mudança de vida. E essa mudança de vida gerada pelo Senhor inclui queimar aquilo que nós temos ainda, mas já não deveríamos mais ter em nossas vidas. Queimar aquilo que desagrada ao Senhor. Queimar aquilo, Pai, que vai contra a Tua vontade. Eu oro, Pai, por uma igreja que tenha posicionamento, por uma igreja que não se acovarde, por uma igreja, Pai, que não se esconda, uma igreja que tenha posicionamento, que queime, não importa quem deu, não importa onde aprendeu, se vai contra aquilo que o Senhor espera de nós, que seja queimado nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Crentes místicos, crentes, Pai, que acreditam em toda sorte de distração e bobagens e mentiras que o mundo diariamente os ensina a acreditar. Eu oro, Pai, para que haja um posicionamento. Eu oro, Pai, para que haja mudança verdadeira, transformação verdadeira.
Aleluia, independente, Pai, do alvoroço que será gerado ao nosso redor, independente de quem vai reclamar ou quem vai fazer cara feia, eu oro, Pai, para que haja posicionamento da Tua igreja. Senhor, que a Tua palavra possa produzir frutos na vida daqueles que a receberem. Que a Tua palavra, Pai, nos constranja nessa noite a um mover genuíno, a uma transformação genuína, a uma mudança genuína. E que acima de tudo em nossas vidas, Pai, o Teu nome seja glorificado. Em nome do Senhor Jesus nós oramos. Em nome do Senhor Jesus nós oramos. Amém, Jesus. Amém, Jesus, e amém. Quando